Fala família, estamos de volta. Vocês pediram, eu voltei. A ideia agora com o canal é tentar fazer vídeos mais longos, tantos vídeos que vocês já conhecem que eu faço, explicativos, trazendo um conteúdo um pouco diferente do que eu trago nos vídeos curtinhos, né, de shorts, então um pouco mais detalhada, mas algo que eu quero fazer, que eu tô com muita vontade de fazer também, é fazer vídeos reagindo, né, reagindo ao tema que vocês tanto sabem, que tanto cresce, né, o fisiculturismo natural, a musculação de forma natural. Porque, cara, acontece uma coisa engraçada. Agora, hoje, nesse vídeo, eu vou reagir ao Gorgonoide falando sobre a questão ali, mais uma vez, do Rodrigo Góes, né, de todos os atletas e influenciadores e pessoas do meio maromba, né, do meio do fisiculturismo. E mais do que vir aqui e colocar gente contra a parede, criticar ou algo do tipo, eu vou tentar trazer uma visão de fora, porque, na maioria das vezes, a minha discordância, até, por exemplo, com o próprio Gorgonoide, que é um cara que eu acompanho e eu acho o trabalho dele muito bom, mas a maioria das vezes que eu discordo dele, não é por conta da índole dele, porque eu percebo que a índole dele é legal, eu me identifico, é um cara honesto, um cara não fica com picuinha, sem muita hipocrisia. Porém, ele tem uma visão, nossa visão é determinada pelo nosso contexto, né? Então, ele está tanto tempo inserido num contexto que muitas vezes as formas, os posicionamentos que ele tem é por conta desse contexto. Então, eu vou tentar aqui trazer uma visão diferente. Então, vamos lá. Eu vou reagir aqui ao vídeo que o Gorgonoide trouxe, né? Acredito que ele traz aqui junto com o Fernando Sardinha, falando a respeito do Rodrigo Góes. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso, sobre o que aconteceu. Então vamos ver aí o que o Sardinha falou. Do tempo também você tem suas opiniões e tal, e as pessoas meio que não batem de frente com Sardinha. Tá? Eu bato. Não tenho receio de bater de frente com ninguém não, mas vamos lá. Eu não sei exatamente dos outros que me dão mesmo já, de verdade. Nem sabia dessa, mas... Por exemplo, o que você tá achando dessa polêmica de natural e hormonizado que tá rolando? Puta, eu acho um saco, velho. É mesmo? Eu acho Tá vendo uma saco. briga de ego com isso, eu não tinha reparado, mas tem a galera natural tá começando a pegar no pé de... Cara, tá muito engraçado. Sabe o que tá engraçado, velho? Porque assim, eu vou te falar sinceramente, eu já passei por todas as fases. Então, minha filha nasceu numa época que eu tava natural. Aí você fala, mas você contou no passado, você construiu. Não. Então vamos lá. Olha só, boa pro corte. Eu tomo esteroides anabólicos há 37 para 38 anos. Tá bem claro isso? Então tá. Grava isso aí, tá bom? Pra não ter enchição de saco. Então vamos lá, praticamente 40 anos tomando asteroides. Mas lembrando, né, pessoal, que antes de saber o que ele vai falar aqui, isso é um caso isolado, né? Isso não é prova científica de nada. Né? A mesma coisa falar assim, vou dar um exemplo aqui. Eu fumo cigarro há 50 anos, tenho 80 anos e estou bem de saúde. Né? Então, se eu estou falando assim, um caso isolado nunca vai provar uma teoria, é só um exemplo, tá? Só estou dando aqui uma ressalva aqui. Aqui o Gorgonoide, pô, falou tudo, né? Realmente não faz sentido nenhum. E o Sardinha usou esse argumento, que é um argumento muito parecido com o que falam sobre o Arnold, né? Pô, o que você tá falando aí de esteroide? Olha o Arnold até hoje, olha o Frank Zane até hoje. Pessoal, vocês não têm noção da quantidade de gente, inclusive eu trouxe no meu canal, para quem tá assistindo esse vídeo e não assistiu os vídeos anteriores, eu tenho uma entrevista no meu canal com um aluno meu, né, que hoje é aluno meu, e ele teve um infarto por conta dos esteroides anabolizantes depois de 6 meses de uso. Por quê? Por questões particulares dele, obviamente, mas o que a gente tem que pensar é que realmente o que falam que é uma roleta russa não é ao pé da letra, é uma roleta russa. Você não sabe como aquilo vai impactar na sua vida, e foi o que o Gorgonoide falou aqui. Realmente, meu tio, por exemplo, eu tenho 2 tios. Um é fumante a vida inteira, tá com 70 anos e tá bem, e eu tenho um outro tio que era fumante, já faleceu, né, pulmonar, né, ele teve ali um câncer de pulmão, depois, posteriormente. Ou seja, você não sabe como vai reagir o seu corpo. Então, a analogia que você tem que pensar é, pô, Jaime, então se for assim, não bebo, não como mais açúcar, não faço mais não sei o quê. Cara, esse tipo de comparação na minha cabeça é muito esdrúxula. É assim, a mesma coisa que você pegar e tem um poço ali, que o poço tá escrito que ele é fundo, você não sabe muito bem se você vai conseguir sair desse poço, e você entra nele, você pula. E tem gente que ainda faz isso mesmo sem saber nadar. E a analogia de sem saber nadar é um cara que ele faz, obviamente, com procedência duvidosa, faz sem médico, faz pesquisa no ciclo no Google, etc. É algo muito mais além do que vocês estão pensando, pessoal. E esse pensamento que vocês têm realmente de que tá tudo bem, de que, pô, é só mais uma coisa, que nem tomar coca normal, cara, é por conta do contexto que vocês estão inseridos. Na cabeça de vocês, isso foi tão falado, inclusive por pessoas que você provavelmente considera que são pessoas inteligentes, pessoas bem-sucedidas, falando tanto sobre o tema, que aquilo na sua cabeça já abrandou de tal maneira que você acha normal, que tá tudo bem, que é só mais uma coisa que talvez você tenha que se preocupar na sua vida. E não é bem assim. Eu sou um homem, pagador das minhas dívidas, inclusive o próprio
esteroide anabólico que eu tomo, eu pago com o meu dinheiro, não sonego, não faço nada fora da lei, sou treinador policial, sigo as regras. Não sou perfeitinho, mas eu escolhi este esporte, este caminho, e para mim, aos 54 anos, se eu não tomar, nem o pinto sobe. Tudo bem, mas justamente você tem esse problema, essa dependência, justamente pelo tempo de uso, pelo tempo de abuso das drogas, não é? Não é assim, de repente, né, com 50 anos de idade, que você tem que tomar testosterona porque o seu peru não sobe mais. Dessa forma que ele falou, parece que ele precisa usar por conta disso, tá? É o seu caso, né? Você precisa usar realmente porque você, durante a vida inteira, consumiu, virou dependente e hoje sofre com as sequelas disso. Mas um adendo que eu queria colocar aqui, que realmente ele fala que ele não está fazendo nada de errado, né? E partindo do ponto de vista penal, né, ali realmente as leis vão corroborar com isso que ele falou, né? Ele não está fazendo nada de errado porque ele é usuário, assim como um usuário de maconha, um usuário de crack, etc. Mas ele sabe que, a não ser que ele esteja consumindo apenas aquelas substâncias que têm como um papel uma reposição hormonal, né, no caso dele, se ele estiver usando qualquer tipo de outra substância que realmente não foi feita para isso, né, foi feita para tratar patologias específicas, etc., e ele está comprando ali no mercado negro ou algo do tipo, talvez o Sardinha não faça, mas, obviamente, muita das pessoas que escutam o posicionamento do Sardinha e concordam com o posicionamento do Sardinha fazem, né, que é consumir no mercado negro, então você está colaborando, né, para continuar a compra e venda, né, de produtos ilegais, né, ilícitos, nocivos à saúde. Então, não é querendo dar uma de moralista aqui, mas realmente é algo óbvio, né? Tem que pensar também, pessoal, um pouco fora do nosso umbigo, né? Que as atitudes que nós tomamos no nosso dia, vivemos em sociedade, nem tudo é um conto de fadas, e muitas das atitudes que você toma, no caso como essa, né, onde você está se envolvendo com coisas que são ilegais, impactam na vida de outras pessoas, por mais que você só queira olhar aí o seu umbigo, né, e o seu resultado. Tá bem claro? Gostei. Gostei da sinceridade. E o que ele falou que também, pessoal, é verdade, tá? Você que tá assistindo aí, se você é apenas um usuário e compra, você não está fazendo nada O de Badonac errado. acabou É um de usuário, realmente né? falar o que eu acabei de falar. Então, De fato, mesmo você que é um você usuário, ganhe de de fato é alguém, isso. mesmo que você ganhe de alguém, você também não está fazendo nada de errado, tá? É a mesma coisa a pessoa que for usuário de qualquer outra droga aí, né? As maconhas da vida, crack, cocaína, o que for. O usuário, perante a lei, não está fazendo nada, né? Mas vamos lá. Sardinha é maravilhoso. Eu sou natural e eu quero ficar assim para sempre. Parabéns, continua. Se os seus exames disserem que você tem que tomar cortisol, toma a porra do cortisol. Se faltou testosterona, toma a porra da testosterona. Então é que tá. Novamente, de novo, um viés muito contextualizado, porque no Brasil, principalmente, é tão normal as pessoas já lidarem com a falta de testosterona, com realmente o uso de hormônios, né? Porque é uma indústria, pessoal, é uma indústria. Os médicos ganham dinheiro, assim como tem indústria de várias coisas, indústria do siso, indústria do parto cesárea, é uma indústria. Ninguém vai falar para você, pô, peraí, cara, como tá seu sono? Vamos melhorar essa alimentação? Como é que tá o seu tipo de treinamento? Não, é muito mais fácil falar, ó, toma aqui 250 miligramas de, sei lá o que, cipionato, gelzinho texto em gel, e me paga aqui minha consulta, mais o produto, vou te indicar com um cara tal, ou seja, interesse em cima de interesse. Eu recebo muitos alunos, eu tenho muitos alunos que vieram para mim com baixa testosterona, já falando, cara, Jaime, você é a última opção minha, porque eu já vou usar. Ou, inclusive pessoas que já tinham usado, e aí falaram, cara, Jaime, eu tô dependente disso. Minha testosterona tava baixa, agora eu tô usando tal droga, mas e daí? Para eu poder manter essa testosterona que eu tô mantendo, eu vou ter que tomar o resto da minha vida? Falo, cara, sim. Uma vez que você se propôs a isso, né, a realmente ter que manter a sua testosterona em níveis que eles falam que são níveis normais e saudáveis, que isso também é um outro ponto que a gente pode conversar mais a respeito, eles sempre, obviamente, diminuem, né, essa quantidade para ficar mais fácil a persuasão ali, você vai virar dependente daquilo, porque a partir do momento que você tirar, a sua testosterona vai voltar ainda mais abaixo do que estava. Isso é questão fisiológica, hormonal, do eixo hormonal ali. Então, sempre será muito mais sustentável você tentar manter a sua testosterona ou melhorar a sua testosterona de forma natural,
principalmente se você for jovem, né? Quanto mais tempo você conseguir manter a sua testosterona e subir a sua testosterona de forma natural antes de colocar ela de forma exógena, melhor. Aliás, volto a falar para vocês aqui, pessoal, como atleta natural, como atletas de 50 a 60 anos competem com nível de muscularidade grande para naturais e não tem problema nenhum fisiológico, não tem nenhum problema de testosterona baixa. Então, para você que está escutando isso, presta atenção nisso, jovem gafanhoto. O seu problema de testosterona baixa, na maioria das vezes, está relacionado com o seu estilo de vida e não porque você precisa colocar com 20 e poucos anos testosterona exógena no seu corpo. Se sua mulher não quer engravidar, você pode tomar testosterona se a sua testosterona ficar baixa, porque aí você vai fazer um contraceptivo e você vai ser um homem. Então aqui ele já fez, né, já quis induzir na nossa cabeça de que o anticoncepcional é horrível, é a bomba de verdade, e o que a testosterona, né, suas variantes, enfim, outras drogas, que vocês já imaginam quais são, não são a bomba, né? Ou seja, que é muito pior uma coisa que a outra. E aqui eu vou falar uma coisa que acontece muito, não uma crítica ao Sardinha em si, tá? Mas o usuário de testosterona, ele é usuário de uma droga, né? No caso, quando feita de forma recreativa, que é a maioria das pessoas que buscam, se você busca um fim estético, você está usando de forma recreativa. É o único usuário de uma droga recreativa que tem muita dificuldade para reconhecer os malefícios que essa droga faz no corpo, né? Você não vai pegar nenhum fumante, você não vai pegar nenhum usuário de cocaína que tenha tanta dificuldade assim de perceber isso e que lute com unhas e dentes aí para defender, para justificar o seu vício. E aí tem um ponto, né, que é muito curioso, que acho importante eu falar aqui, que é um argumento que eu sempre falo para as pessoas, que queria saber até se você concorda com isso. No caso de outras drogas, como as que eu citei, você não tem nenhuma recompensa por usar elas, né? Você não tem nenhuma recompensa nem social, nem de competição. No caso dos esteroides anabolizantes, você tem recompensa social, porque, obviamente, um cara tá lá no shape, tá grande, tá bonito, tá chamando atenção, às vezes vai conseguir mais clientes se ele for um personal, vai conseguir melhores trabalhos se ele for um modelo. Falando em competição, então nem se fala, né? Você vai ter uma recompensa aí de performance, etc. Ela é a única droga que causa isso. Então, por isso que fica muito complicado quando as pessoas querem comparar, por exemplo, mas não sei o que também faz mal, não sei o que faz... Tá, faz mal, mas ninguém te dá ok, ninguém te valida, ninguém te acha legal, foda, porque você está fumando ou porque você está cheirando cocaína. No caso dos esteroides, isso é um grande fator que potencializa o vício para os seus usuários, recompensa tanto social como, né, competitiva. Isso aqui que ele falou também é um ponto importante. Ó, lembrando que não... Pessoal, mais uma vez, vamos lá para a ciência. Não existe nenhum método contraceptivo 100% confiável, né? Não precisa tomar, não toma, mas não encha o saco dos outros. Segue tua vida. Hã? Simples assim. Faz a sua vida. Bom, pessoal, aqui realmente fica claro o que eu acabei de falar, né? E contra, né, a pessoa Sardinha, pelo que ele está falando aqui, ele está sendo extremamente leviano, né? Ele está sendo leviano ao comparar uma droga, né, com uma opção de religião, né, uma opção política ou algo do tipo. Em primeiro lugar, né, ele está aí realmente tirando a responsabilidade dele como influenciador, né, tirando a responsabilidade dele como de outros influenciadores, quando ele fala, vamos cada um seguir sua vida, sendo que, obviamente, ele impacta, né, de forma absurda a vida das pessoas com o posicionamento dele. Então, eu acho engraçado quando não tem problema você passar pano para esteroide, né? Você, enfim, eu vou entrar mais a fundo, vou fazer uma crítica mais pesada a respeito disso, da hipocrisia dessas pessoas que falam isso, né? Mais no decorrer do vídeo. Ou seja, não tem problema passar pano, né, para isso, né, endossar esse comportamento, mas quando alguém endossa o comportamento de ser natural, mais do que criticar quem usa hormônio, tanto eu como o Rodrigo, você não vai ver a gente criticando uma pessoa especificamente. No meu caso, o Rodrigo acho que nem faz isso, mas no meu caso, quando eu critico uma pessoa, eu duas situações. Quando é hormonizado, ele vem com o papinho pra mim de que, pô, mas não só hormonizado, tá? Pessoas que realmente têm esse tipo de pensamento, usando esteroide ou não. Quando a pessoa fala, pô, sacrifício é o mesmo, cara. Como assim? O esteroide é a cereja do bolo. Migão, cereja do bolo. Como diz meu amigo Fast and Fitness, é o bolo inteiro, é o fermento e só vai ser a cereja se o bolo for de cereja. Tá, pessoal? Não tem como você comparar o esforço de um natural conseguir um físico competitivo, por exemplo, falando de um atleta, com de um hormonizado conseguir um físico competitivo. Isso é nítido e é claro, e contra fatos não há argumentos, né? É só você pegar competições naturais
você vai observar que não tem nenhum atleta ali de alto nível natural que ele está contando apenas com a genética dele, tá? Por quê? Porque só a genética, sem o treino, sem um bom planejamento, não vai te levar a ter um bom físico natural. Em contrapartida, uma boa genética unida aos esteroides pode te levar a ter físicos incríveis, e a gente tem exemplo disso com diversos atletas que chegam inclusive no Mr. Olímpia sem nem sequer pensar em progredir carga, pessoal. Primeiro caso são essas pessoas, né, que falam isso, e o segundo caso é realmente aquele atleta que faz propaganda segurando o Danone, falando, olha aqui, nem natural cresce, que é um Danoninho, fala o nome de todas as drogas, né, que ele usa, falando que, pô, eu uso SS, se você é casado é bom, porque, pô, você vai ficar ali na fúria, sua esposa vai agradecer, sabe? Se isso para mim não é fazer apologia, eu não sei o que é. Então, são esses dois tipos de pessoas que, no caso, se forem hormonizados, eu vou criticar individualmente. Porra! Toma vergonha na cara. Homem e mulher de bem não faz isso com os outros. Não enche o saco, Não né? enche o então, saco. tanto faz se o cara toma hormônio ou se o cara não toma hormônio. Faz um arroz que já tem comigo, filho. Foda-se. Mas o que você acha? Mas agora vamos lá, agora vamos dar uma de advogado do diabo aqui. O que eu acho que tá faltando, eu acho que o pessoal hormonizado tá muito sensível com esse assunto. Porque presta atenção, cara, qual que é o papel do influenciador, né? Mesmo que não seja o objetivo dele, cara, ele influencia. Então, o pessoal natural tá influenciando, tá tentando influenciar, principalmente os mais novos, a não entrar nessa. E eu acho isso excelente. Só que, o que eu penso também? Que os hormonizados estão se doendo muito, sendo que eles não estão sendo criticados pelos caras natural. Aqui o Gorgo falou tudo e eu vou explicar o porquê que isso está acontecendo. Por que as pessoas se sentem tão atacadas sem mesmo ser atacadas de forma direta, né? E aqui entra o que eu citei agora anteriormente. Se você é um cara que você sabe que você é um influenciador, que aquilo já virou tão banal a ponto de você fazer piadinha, falar que nem que nem planta cresce natural, a ponto de você falar todo o seu ciclo, mas sem falar as quantidades como se isso não tivesse problema. Quando alguém critica e não fala o seu nome, mas fala um comportamento seu, você fica doído, cara. É óbvio que você fica doído. Você para pensar, esses caras que têm milhões de seguidores, internamente, saber que a postura que eles têm, ou um comportamento que eles têm, não é legal, não é um comportamento que condiz com alguém que muitas vezes fala sobre saúde, quando alguém que muitas vezes inspira um montão de jovens, não é legal. Ao mesmo tempo que você faz tudo isso, você está usando algo que você sabe que faz mal para sua saúde, algo que você sabe que não foi feito para usar para o fim que você usa, de forma recreativa. Então, o Rodrigo Góes causou esse efeito, né? Ele alugou um triplex na cabeça de todos esses caras que, de certa forma, estão de quatro patas para cima, tentando se defender de qualquer jeito, mesmo sem ser atacados, porque o Rodrigo Góes conseguiu trazer isso de forma tão leve e conseguiu mostrar para tantas pessoas ao mesmo tempo que eles estavam vivendo ali uma realidade distópica, né? Onde as pessoas realmente estavam ficando cegas e influenciadas, que ele conseguiu mostrar, cara, pessoal, olha esse lado aqui que ninguém fala, isso aqui que ninguém está falando, você sabia disso aqui? Então o Rodrigo trouxe todas essas reflexões para as pessoas e esses caras estão extremamente doídos. Além do que, a maioria, né, tá vendo uma fatia enorme do mercado de pessoas que treinam de forma natural e que se identificam com a musculação de forma natural, terem agora uma nova pessoa para consumir conteúdo que no fim das contas pode ser que elas se identifiquem mais. Eu acho que vai muito por aí. Não tô vendo isso, tá ligado? Eu tô vendo os naturais defenderem o estilo de vida deles. Uma frase, por exemplo, lá que o Rodrigo Góes fala, né, que o natural é o caminho, a coisa certa de se fazer, isso aí eu acho nada a ver. Porque nisso aqui eu concordo com o Sardinha, porque cada um faz aquilo que acha que deve, mas o papel do influenciador é o quê? Mostrar, pelo menos, né, os pontos positivos e negativos e tentar trazer o máximo de conhecimento para os seguidores dele para que eles tomem a decisão mais consciente possível. Tá, eu acho que essa segunda parte que o Gorolante falou é basicamente o que o Rodrigo faz, né? E a questão ali da coisa certa a fazer, pessoal, de novo, a gente entra aqui em épocas, né, atuais onde não existe certo e errado. E quando você fala que não existe certo e errado,
você está indo por um caminho muito complicado. Tem um filósofo, inclusive, que eu gosto muito. Bom, eu vou colocar aqui uma imagem que representa muito, porque se eu sair daqui depois vai o vídeo, não quero que o vídeo fique mais longo, que é justamente isso, né? As pessoas hoje em dia parece que vivem num conto de fadas, né, na Disneylândia, onde já não importa o que é certo ou errado, não existe isso, é tudo questão de perspectiva, né? Como assim, pessoal? Como não existe certo e errado? Você vai criar seu filho um dia, se você tem filho, ou se você tem alguém, um sobrinho, um irmãozinho mais novo, como é que você vai corrigir ele se não tem mais certo ou errado? Como é que você vai poder mostrar para ele o caminho que realmente vai te levar a causar um bom impacto no seu entorno, na sua sociedade? Eu acredito que o certo e errado vai muito por aí, né? Aquilo faz bem, são algumas perguntas que você tem que fazer. Faz bem para você? Faz bem para as pessoas que estão ao seu redor que você gosta? Faz bem para a sociedade? Se algo que você está fazendo vai muito em contra em uma dessas três coisas, eu acho que é bem por aí que a gente começa a determinar o que é certo ou errado, né? Então, queria que vocês me respondessem ou simplesmente pensassem aí. Usar, por exemplo, o esteroide anabolizante faz bem para você? Vai fazer bem para as pessoas ao seu entorno? Vai fazer bem para a sociedade? Então, eu tenho... Quando o Rodrigo Góes fala que é a coisa certa a se fazer, é muito por conta disso. Não porque ele quer determinar o que os outros vão fazer da vida deles, até porque isso é a mesma coisa que eu falo, olha, passar no farol vermelho tá errado. Mas, às vezes, você tem um motivo para passar no farol vermelho, não tem? Por mais que você saiba que tá errado passar no farol vermelho. Mas nem por isso, quando eu falo que passar no farol vermelho é errado, eu tô falando uma mentira, né? Não deixa de ser uma verdade. Passar no farol vermelho pode te matar, pode matar outra pessoa e pode, enfim, causar um mal aí para o seu entorno. Tá? Porque é o seguinte, cara, quando o cara quer tomar, ele vai tomar. Então, pelo menos que ele tome uma coisa boa, né? Ou seja, uma coisa que não é feita pelas coxas, ou então que o cara faça acompanhamento, o cara faça os exames, o cara pelo menos saiba mais ou menos onde é que ele tá pisando, entendeu? E uma coisa também que os naturais falam, né, e eu dá pra fazer um ponto de reflexão, é que, cara, sinceramente, esse discurso de que quem é atleta faz a apologia e tal, que mano, pessoal, por favor, deixem aqui nos comentários se eu estiver falando merda, tá? Lembre-se sempre, com respeito, qualquer comentário é bem-vindo. Que eu não... Aqui eu poderia falar, porra, Gorgo, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Você é um brincalhão e você tá sendo um baita de um hipócrita. Mas eu sei que o Gorgonoide tá falando isso porque no contexto dele, certas coisas já parecem tão normal que não soa como apologia. Isso é um problema do caráter do Gorgonoide? Não. Assim como não é da maioria. Para mim é um problema do caráter da pessoa que faz apologia e sabe o que está fazendo. Então, falei anteriormente e repito. Quando você pega um Danone, né, e faz uma propaganda para vender laboratório underground, falando Danoninho e seguro Danone. Ou quando você pega e fala assim, o nome de todas as drogas que você está usando, né, em tom ali de deboche, brincando, e ainda citando o que cada uma faz de bom, né? Pô, essa aqui dá uma força absurda. Pô, essa aqui, cara, tem esposa? Se tiver esposa, sua esposa vai agradecer. Cara, isso para uma moleque que tá ouvindo, uma pessoa que já tava querendo ou já tinha pensado em usar, cara, isso não é um tapinha nas costas, é uma bica inteira na bunda. É o This is Sparta, mano, nas costas pro cara ir direto. Porque é um cara que tá falando isso, é um cara que eu admiro, é uma pessoa bem sucedida, e se ele tá falando dessa forma, desse tom, brincando e ainda elogiando e falando bem, cara, então a apologia tá aí, né? E não é mais de um. Ou então quando você realmente, você é um usuário, normalmente como eu falei, né? A maioria dos usuários são poucos os que realmente falam da insuficiência cardíaca que tem, do problema que tem, e sim mostram a parte boa, né? O glúteo fibrando, a vascularização. Tudo isso é fazer uma apologia, é você endossar. Então, esses caras estão putos da vida com o Rodrigo Góes porque ele é um ex-usuário, então ele pode falar com muito mais propriedade do que eu, por exemplo, que nunca usei, que eu sou um atleta natural, que muitos vão falar, pô, esse cara tem um viés aí que quer ficar vendendo o peixe dele. Não, o cara já provou as duas coisas, ele consegue hoje ter o discernimento para poder falar o que é bom, o que não é, o que deu certo, o que não deu, os perigos e coisas que ninguém fala, porque enquanto você está ali no meio, você não fala, você não quer jogar pedra para dentro da sua casa. E o pior de tudo, os ex-atletas que têm um montão de problema, eles também não falam. Por quê? Porque hoje em dia, muitas das coisas que eles têm, que eles construíram, eles pensam, né? E de certa forma foi por conta do esteroide. Então, por mais que ele esteja ali fudido hoje em dia, como é que ele vai criticar o que deu o teto em cima da cabeça dele? O que deu o patrocínio que fez ele comprar a casa? Ele não vai criticar.
Então, vira um ciclo vicioso de endossamento, de apologia ali absurda, que as pessoas não conseguem perceber. Eu acho que é por isso que o Gorgonoide, enfim, não conseguiu perceber esses fatos de que, cara, isso acontece o tempo inteiro e as pessoas que estão de fora e não sabem da verdade compram a parte bonita. Adolescente compra a parte bonita, fala, pô, eu vou morrer, mas pelo menos eu tô com... o caixão vai ser GG. Quantas mensagens eu não recebi assim, cara? Você acha que esse cara já tá com esse pensamento por quê? Se as pessoas tratassem o esteroide como deve ser tratado, a gente não tinha aí tanto moleque achando que tá tudo bem, que prefere morrer com 25 anos como leão do que viver 60 como ovelha. Olha o pensamento que os moleques têm hoje em dia. Tá ficando muito famoso, assim, ele tá em ascensão Tá. atualmente no YouTube, que é o Rodrigo Góes. Tá. E ele fala muito sobre que o shape e o suco, né? Porque o shape normal é uma coisa e com o suco, que é o hormônio, ele é outra coisa, né? E que essa sensação vicia. E o cara tá tomando mais pela ideia de que se ele parar de tomar, tipo, ou ele vai ficar broxa, ou tudo vai cair, ou ele nunca... Isso é verdade. Eu já cansei de falar aqui, cara. Pessoal, o que eu recebo de mensagem todo dia quase, de ex-usuários, aliás, de usuários de esteroide que falam, Jaime, eu tô tentando parar há tempo e não consigo. Jaime, é foda. Jaime, eu tô tentando e não consigo parar. Você tem algum conselho? Você tem alguma dica? Conhece algum médico? Então, cara, o que me deixa puto é esses influenciadores com grana pra cacete, com todas as condições do mundo de lidar com o vício da melhor maneira possível, de lidar com os colaterais da maneira possível, serem tão levianos quando trata de um assunto que sabe que a maioria das pessoas que estão ouvindo ele são pessoas sem condições, vai gastar uma grande parte do salário para comprar esteroide, não vai ter grana para comprar as coisas que deveriam se comprar para poder fazer o TPC, o controle de danos. Não existe jeito certo de tomar. Existe controle de danos em cima de um jeito errado de ser tomado, porque toda forma de utilizar esteroide que não é pro fim do esteroide é uma forma errada. Então, cara, é isso que me deixa puto. Chega ao certo no espelho. Você não tem uma visão certa do que você é, ou do que você tem. E isso a vigorexia é o antônimo da anorexia. Então, a menina nunca se enxerga magra, e ela tá esquelética. Então, o cara não se enxerga forte, mas ele é forte. Legal o Sargento ter falado aqui. Eu já fiz um vídeo falando a respeito disso. Vocês já imaginaram se eu faço e aqui uma crítica ao fisiculturismo, tá? E os chorões de plantão pode chorar. Você já imaginou se eu fizesse uma competição onde ganha a pessoa mais magra possível e para ficar a mais magra possível tudo vale? Perfeito. Ele acabou de falar, né, que vigorexia é o oposto da vigorexia, a anorexia é o oposto da vigorexia. A gente tem uma competição onde a pessoa com mais massa muscular, né, entrando ali na questão dos detalhes, simetria, que a gente poderia também transferir para anorexia, ganha. E no caso do fisiculturismo normal, qualquer coisa vale. Então, você já pararam para pensar no caminho inverso, se eu fizesse? No caso, já aconteceu algo parecido com as modelos de passarela, né, que hoje em dia é proibido e é super mal visto, porque realmente você não tá nem aí para as pessoas que estão ali, né? Você tá falando, pô, cada um faz o que quer, que nos interessa que você esteja o mais grande, o mais seco e mais simétrico possível. Então, olha o problema que a gente tem com isso. Então, no caso, por exemplo, o Sardinha, ele fala de uma tranquilidade tão grande e entra mais um ponto aqui por que esses caras internamente devem travar uma batalha com eles mesmos, porque eles estão ali de fora. Eles têm ideia e têm noção do que esses atletas têm que fazer. Eles têm ideia e têm noção do que esses atletas estão fazendo com o coração deles, com o rim deles, quando eles estão competindo. E mesmo assim, eles acham bonito. Pintam só a parte bonita do esporte, fazem vídeo reagindo aos físicos, aqui coisa bonita, ao glúteo, aqui braço tá faltando ali, tá faltando aqui. E, cara, eles não falam nem uma vez o que o Rodrigo Góes está falando há tempos. Você não vê um desses entusiastas do esporte falando o que eles estão falando, porque para eles é contraprodutivo. Eles sabem que o esporte ia perder notoriedade, eles sabem que o esporte ia passar a ser visto como o Rodrigo Góes está fazendo que ele seja visto. E um show insustentável de realmente pessoas que não estão nem aí para os atletas, coaches, preparadores, organizadores dos eventos, presidentes das federações, não estão nem aí. E aí eles querem comparar falando que qualquer esporte de alto rendimento faz mal. Cara, você tá vendo o Nadal ali jogar, você sabe que ele pode machucar o joelho dele, né? Do mesmo jeito que quando eu tô vendo um atleta daquele nível em cima do palco, eu espero que o risco que ele esteja correndo é durante o treino para ele ter aquele shape que ele tem, que é um absurdo, enorme, que não tira o mérito dele, mas o que a gente tem que pensar é que o risco dele
Deveria ser durante o treino, quando ele faz aquele agachamento pesado, quando ele faz o supino, o cansaço, o suor da dieta. Isso tem que ser visto como algo que faz parte de um sacrifício de qualquer outro esporte de alto rendimento. Não o cara ter que se matar por dentro, usar coisas que não foram feitas para esse fim, tirar 20, 30 anos da vida dele, com questão de coração, órgãos, para poder estar mais impressionante no palco e agradar um montão de gente que fica batendo palma para isso. Eu não sei como esses caras não conseguem enxergar isso, eu acho que é daí que vem a raiva do Rodrigo Góes, porque o Rodrigo Góes deixa isso escancarado. Escancarado. Bom, família, esse vídeo vai ficar longo pra cacete, eu peço desculpa, mas queria trazer esse ponto aqui, esse vídeo. O próximo vídeo vai ser um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Vocês fizeram algumas polêmicas também relacionadas a treino, obviamente, para naturais, que eu quero que seja algo muito presente nesse canal. Mas eu precisava esclarecer esses pontos, trazer, de repente, uma visão até para o Gorgonoide, de um contexto fora do que as pessoas do meio da musculação vivem no Brasil. Espero que vocês tenham curtido. Já se inscreve aqui, pausa para poder trazer um conteúdo para vocês voltado ao fisiculturismo natural, voltado à musculação de forma natural. Então é isso, família. Tamo junto e até o próximo vídeo.